Depois de ter feito comunistas chorarem, chegou a hora dos liberais. Eles estavam dando risada, achando que eu não ia falar deles, mas é aquele ditado, né? Quem ri por último, ri melhor. E claro, depois de alguns vídeos que eu fiz criticando um pouco o Bitcoin, criticando um pouco o Renato 38 e até mesmo falando um pouco do Paulo Cogos, chegou alguns ANCAPs, alguns liberais que não gostaram e começaram a chorar com os vídeos. Por isso, hoje é um vídeo respondendo esse pessoal. Começando, é claro, com aquelas teses que eu falei do Renato 38, juros negativos, que já faz um tempo que eu falei isso, né? E veio sim alguns pessoais, né, que gostam muito desse cara e não gostou muito do que eu falei, é claro. Erros econômicos fundamentais, sendo que os fundamentos são todos quebrados na análise prática. O Renato não está errado. Errado estão os economistas ou estudantes de economia e seus conceitos. Então errado não está o Renato, né? É errado totalmente, porque eu falo no vídeo alguns conceitos que ele usa que são errados ou são enviesados ou coisas do tipo. Mas, segundo esse fã aqui, o Renato está certo, todo mundo, né, toda a economia, todas as faculdades, todo mundo em volta estão errados. Né? Você não entendeu nada de juros negativos e não conseguiu refutar na prática. Então, né, eu achei bem interessante isso. O que o Renato fala, né, que existe juros negativos e que nenhum investimento teve juros positivos, né? Investimentos na bolsa, renda fixa, renda variável. E o único que conseguiu é o Bitcoin, é claro. Mas, segundo a tese dele, a narrativa dele. Na prática, não é bem assim, claro. Primeiro, conceitos de juros, né? Ações não pagam juros, né? Só investimentos da renda fixa que pagam cupons, né? Como pagam realmente juros, que tem os juros, mas ouro não paga juros, metais, renda variável não paga juros, vários desses. Mas se ignorarmos isso, né, e considerar apenas valorização e coisas do tipo, também está errado, né? Se a gente usa os índices como IPCA e GPM e vê quanto os investimentos renderam, eles sim renderam de forma positiva. Alguns fizeram justamente o que o índice, né, seguiu o índice, e outros, é claro, superaram o índice. Mas, claro, né, os ANCAPs, os liberais fãs do Renato, não gostam desses indicadores porque eles vão falar que estão manipulados ou enviesados. Então, a gente deve usar o aumento da oferta monetária, porque a base monetária, nesse período lá do artigo dele, aumentou mais do que esses índices inflacionários e não teve investimento capaz de conseguir valorizar perante igual ou mais a base monetária. Também está errado. Não necessariamente aumento na base monetária causa inflação, depende de vários casos, mas mesmo se considerarmos um aumento de 30 vezes na base monetária, lá que ele considera, ainda assim teve investimentos, porque outro erro que ele comete é não considerar um crescimento natural da economia. É normal a economia, a oferta monetária crescer a uma taxa natural, porque a economia cresce, então um aumento na demanda do dinheiro. O que normalmente esse pessoal esquece de analisar, eles olham apenas para a oferta, mas eles acham que não existe demanda. Então você que acha que tudo que imprime dinheiro aumenta a liquidez causa inflação, cuidado. A gente está falando de perda de poder de compra, aumento dos preços, tem outras variáveis também. E às vezes se há um aumento na oferta e haja um aumento na demanda, então não teremos esse problema. Então, muito cuidado, vocês ANCAPs, liberais, muito ao extremo, né, que adoram livre mercado, que adoram tudo que envolva dinheiro. Vocês teoricamente entenderam tudo de teoria monetária, né? Vocês odeiam o Estado, vocês absurdamente, né? E amam o Bitcoin, Bitcoin é a solução de tudo. Então, sim, eu conheço vocês, eu conheço esse estereótipo, conheço muito bem. Os comentários achei muito bom, olha, achei esse canal está bem chato esses monte de influenciadores, Primo Rico, 38, Cobori, que não entendem nada de economia e ficam vomitando narrativas, opiniões técnicas, não abordam uma vírgula científica e metodológica. Isso eu concordo. Não concordo que eles estão falando coisas erradas ou coisa do tipo, mas o que eu concordo é que falta sim, na minha opinião, desses canais, principalmente os mais mainstream, né, os mais famosos, algo mais sério, um pouco mais metodológico. Parece que é tudo narrativa. Até hoje nunca vi alguém abrir um artigo científico. Economia tem tantos estudos interessantes e até hoje ninguém sequer abre um artigo, né? Mas todo mundo sabe de tudo, né? Então isso que eu acho bem interessante. Aí beleza, teve esse comentário e no final chegou o fãzinho do Renato. E com teu conhecimento especial, tem mais dinheiro que o 38? Né? Então, bobeira total. O pessoal acha que quantidade de dinheiro é proporcional, né? Está correlacionado ou tem causalidade com inteligência. Por exemplo, tem muita gente que ganha muito dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas é burro em outras áreas. E tem muita gente inteligente em certas áreas, muitos cientistas renomados, e não tem dinheiro. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Claro, né? Outro comentário aqui, ó.
Você não tem critérios para sua análise. É ridículo ouvir você comparar qualquer coisa. É um papagaio de pirata, um intelectual moderno de frases feitas, né? Esse cara aqui, eu acho que ele só não entendeu nada do vídeo. Isso acontece muito, né? Quando às vezes você ataca uma ideia que você tem muito apreço, parece que dói aqui dentro, né? Dói no seu ego. Isso acontece comigo também. E tem gente, isso é a minoria, tá? A maioria é mais tranquilo, não tem nada contra os liberais, nem os comunas, né? Mas tem uns extremos, assim. Eu gosto de atacar esses extremos para ficar bem óbvio a incoerência que eles têm no próprio discurso. Para fechado um pouco esse tema, outro tema que eu abordei foi Bitcoin. Eu que sou um fã do Bitcoin, gosto muito, invisto no Bitcoin não pelos motivos dos ANCAPs, e eu até nem concordo, invisto por outros motivos. Mas é claro que o pessoal, eles têm muito apreço por Bitcoin, é como se fosse uma religião. É como se tudo na sua vida deve girar em torno disso. Se você tem reais, se você investe qualquer coisa fora do Bitcoin, você é burro, né? Então é isso que sempre falam. Então o que aconteceu muito, mas muito nisso é Bitcoin reserva de valor. Todos os Bitcoiners falam, né? Bitcoin reserva de valor no longo prazo, espere em 5 anos, né? Aí esse é o que eu falei. Esse não é o conceito de reserva de valor. Mesmo valorizando, ao meu ver, pela especulação, continua não sendo reserva de valor. Aí fala, is no second best. Então concordo com você, ouro é a melhor reserva de valor para os dias atuais. Bitcoin será a melhor reserva de valor. Então é isso que os Bitcoiners são fãs, né? E o que é reserva de valor? Ó, se a gente for pela definição, que é manter o seu valor de compra, né? Então o ouro, por exemplo, tende a ser reserva de valor porque você usa isso para manter o seu poder de compra. As pessoas hoje em dia não usam Bitcoin para isso. A maioria delas, isso é fato, usam para especulação. Então, primeiro, Bitcoin não é tão descentralizado, a maioria dos Bitcoins está na mão de poucas pessoas, a grande maioria. Segundo, todo mundo que investe em Bitcoin, pelo menos a maioria, está por especulação, e você consegue ver isso por outro motivo, que teoricamente em crises era para funcionar como reserva de valor, o que a gente não viu. Na pandemia a gente viu o Bitcoin quebrar entre aspas, né? Ficar muito barato. Agora mesmo a gente viu o Bitcoin quebrar também, ficar muito barato, e o ouro só valorizando. Então, ele não é visto como reserva de valor, e nem sei se vai se tornar, e se tornar reserva de valor vai ser meio inútil, talvez, e não é esse o objetivo dele, nunca foi o objetivo do Bitcoin ser reserva de valor. É apenas uma forma descentralizada, um novo dinheiro, que Satoshi fez lá no seu paper, né, quando lançou, mas é isso, o Bitcoin não é uma reserva de valor. Aí vão falar, mas ele vai valorizando no longo prazo, isso eu acredito, mas isso é especulação. Não é porque a ação da Apple tende a se valorizar no longo prazo que é reserva de valor. Tanto é que a reserva de valor tende a manter seu poder de compra ou melhorar um pouquinho, né? Manter seu valor do seu dinheiro que você tem hoje. E a ideia de você comprar Bitcoin não é manter, você está comprando Bitcoin porque você acha que vai valorizar, vai especular. E no final do dia você vai querer vender. Algumas, né, pessoas mais fanáticos não vendem, não vão vender nunca. E eu não sei como isso funciona. Na prática, eu não sei em que sentido, né? Eles não vão vender nunca até falecer. Então, nunca vai usar dinheiro. Eu invisto no Bitcoin, tanto é que metade do meu patrimônio que eu calculei hoje está em Bitcoin. Mas não porque eu odeio o Estado, eu quero me esconder. Ah, é a única forma do Estado não me pegar. Daniel Fraga, não sei o que. Cara, só o Daniel Fraga fez isso e foi da hora, só ele. O restante é tudo inútil, assim. Se você não é um mafioso, tem bilhões, mais de 10 bilhões, eu acho que não faz muito sentido você investir em Bitcoin com essa narrativa do Estado não te ver, não te pegar ou algo do tipo. Principalmente você que é um Enzo aí que tem 5 mil no Nubank, fica tranquilo, tá? O Estado não tá te olhando, não tá querendo nada, você só é mais uma pessoinha, tá? Você não é um diferentão, você não é contra o sistema ou algo do tipo. Eu sinto lhe dizer isso, né? Eu sei que você sente isso, mas o sistema não liga a mínima para você. Então invista em Bitcoin para ganhar dinheiro, mas para se proteger eu já tenho minhas dúvidas dessa questão, né, de liberdade estatal. De alguns países, em alguns casos até pode ajudar, mas aqui no Brasil, para a maioria das pessoas, principalmente para quem não tem milhões de reais, estou falando de 5 milhões, 10 milhões, você que tem muito dinheiro, eu acho que não serve tanto. Fica mais tranquilo, pode ficar tranquilo, tá? Fica tranquilo. Mas enfim, próximo comentário. Pontos lógicos. O avanço da tecnologia, tudo bem, gera deflação. Se você não imprime moeda fiduciária, o que compensa a tal deflação, né? E o que acontece para gerar a inflação, né? Teoricamente, a premissa é aumento tecnológico, as coisas ficam mais baratas, então haveria deflação. E isso acontece, na verdade, acontece na vida real. Se você não percebeu tudo que é tecnológico, celular, essas coisas, de maneira geral,
cai o valor. Por exemplo, eu comprei um notebook da Apple, o primeiro que lançou, por R$ 5.000, R$ 6.000. Hoje eu comprei o atual por R$ 5.000, R$ 1.000 a menos. E por quê? Se você vê também todos os celulares, eles lançam no mesmo preço e vão caindo de valor. O iPhone não tende a se valorizar. Se você compra um iPhone hoje, provavelmente você vai vender mais barato ele usado. Ele não se valoriza. Porque a tecnologia vai aumentando, então se você vê muito bem essas coisas tecnológicas, elas caem de preços. Mas coisas que não são muito tecnológicas tendem a aumentar de preços, né? Claro que tem uma eficiência na produtividade, coisa do tipo, mas tem a questão da inflação, tem a questão da demanda, várias coisas que afetam. Então, se você começa a deixar muito simples as premissas, você vai ter conclusões erradas, que é esse caso aqui, eu vou te mostrar. Então seria correto afirmar que a impressão de moeda corrói a riqueza gerada pelo avanço tecnológico? Se o avanço tecnológico aumenta, né, em 10%, a impressão de moeda ocorre no mesmo volume percentual, logo a riqueza gerada pelo aumento da produtividade abocanhada pelo Estado. Isso acontece de certa forma, por exemplo, quando o país, né, cresce 10% e tem uma inflação de 10%. Então, quem abocanha essa margem? É um imposto, né? É o governo, né? Quem detém a moeda. Que a inflação, em certa medida, agora estou falando de perda de poder de compra, é um certo tributo. Pode ser considerado um tributo, né? Porque se a economia cresce e a moeda se desvaloriza, nessa ótica, aí sim parte desse crescimento fica com o governo, entre aspas, né? Agora, outro argumento, se o Estado é ineficiente por natureza, né, poderíamos afirmar que o Estado é um parasita e tudo mais, enfim. Aí eu falei, partindo dessas premissas, você chegará a essa conclusão, é claro. Porém, eu tomaria cuidado nas premissas. Não é tão simples assim. Normalmente, ANCAPs chegam a essa conclusão partindo dessas premissas, porque a premissa é Estado ineficiente, impressão de dinheiro causa inflação ou perda de poder de compra, logo o Estado é ineficiente e não deveria existir Estado. Aí ele fala, são premissas lógicas, não existe complexidade. Tais afirmações dependem num debate de humores, vontades ou temperaturas, são constatações óbvias. É como partimos da premissa que um dia morreremos. E é claro, isso aqui está 100% lógico, falar que se o Estado é ineficiente, logo não deve existir o Estado, que é o argumento dele, é totalmente lógico. Mas não é porque é lógico que está certo. Pode estar errado. Você pode criar vários argumentos lógicos, seguem lógicas, premissas e conclusões óbvias, mas está errado. Por quê? A premissa está errada. Porque a premissa é muito simplória e não significa nada, assim. Realmente não representa nada. É muito mais complexo que isso. E eu vou usar um escritor, que é o, né, Chesterton, não sei se ele escreve assim, né, que ele fala que o louco é o único que tem razão, porque ele está preso na própria lógica dele. Veja bem, o louco, ele fica louco porque ele está preso na própria lógica dele, do próprio mundo dele. Então, é claro, isso é que acontece muito com os ANCAPs da internet, né, os Enzos da vida, começa a assistir muito, sei lá, só ideias radicais, ou só vídeo de ANCAPs e ver só, e eles verem aquela lógica, o próprio mundo a partir da visão deles, logo eles usam que são ANCAPs e eles ficam presos na própria lógica, assim, que é o que acontece com o louco, né? Ele fica preso à própria razão, porque ele está certo, mas na razão dele, né? No universo dele. Então, por isso que eu recomendo que você que tem alguma opinião, está procurando isso, você deve pesquisar aqueles assuntos que te geram desconforto. A pior coisa do mundo, por exemplo, para um liberal seria pesquisar Marx, né? E talvez concordar em alguns pontos, não seria horrível, né? Dar um mal-estar, mesma coisa ao contrário. Então é isso que eu convido você que tem uma ideia muito apegada a uma certa visão de mundo, vê a visão oposta, mas de forma honesta e procure tudo aquilo que te gere desconforto, porque só assim vai fazer você crescer. Ou para você ver que aquilo tá errado, talvez, ou para você talvez mudar de opinião, que o mundo não é tão simples assim, né? Se fosse simples e tudo seria resolvido, todo mundo seria ANCAP, né? Se fosse tudo verdade, né? Então é só ser ANCAP todo mundo. Então tome cuidado. Você está enganado. As moedas no narco-estados não são confiáveis, muito menos as instituições. Você apenas não sentiu a mão do ladrão engravatando o seu bolso, não a segurança fora do Bitcoin. É o clássico argumento que eu falei lá do Bitcoin, né? Ah, não, compre Bitcoin, proteja, porque o seu dinheiro não está protegido. Cara, o seu dinheiro não vai acontecer nada. Existem leis, existem ferramentas de forma séria, né? Os grandes investidores usam o sistema tradicional, né? Não usam o Bitcoin, né? Porque você vai usar Bitcoin para outras coisas que eu falei, né? Agora, no sistema tradicional existem segurança, existem leis, coisas do tipo. Seu dinheiro não vai sumir da noite para o dia assim. E se sumir, tem ferramentas
Porque da mesma forma que pode acontecer coisas no mercado tradicional, pode acontecer no mercado cripto, tem mais casos no mercado cripto, entende? Aí eu falei, né? Você é um mafioso? Se for, eu entendo, mas vai com calma, né? O cara tá muito desesperado. Aí ele fala, não, não sou. Eu só sei demais. Você ainda é jovem para cair nas ilusões do narco-estado. Eu já não tenho esse luxo. Tenho que saber identificá-los para evadir ao máximo dessas entidades do mal. Se você não estiver dominado por eles, uma hora você acorda da Matrix e vi que eu só sou o Morpheus. Aí eu falei, me chama no privado, me dê a pílula vermelha. Esse é o Morpheus, né? Isso eu acho engraçado. Que todo mundo que fala que saiu da Matrix tem uma grande chance de estar na Matrix. É a mesma alegoria da caverna. Ah, saia da caverna, mas grande chance de quem fica falando isso, né? Fica falando muitas vezes isso, talvez esteja na caverna, né? Então, é aquilo que eu falei do Charleston, né? O louco é o cara que tem razão, né? Porque ele tá preso na própria lógica dele. Então, se você tá preso nessa lógica de o Estado é inimigo e tudo, você tem que se proteger e tudo mais, você vai ficar louco mesmo. E você vai começar a achar que você saiu da Matrix e todo mundo está preso e tudo mais. Não é bem assim, tipo, vai com calma, tá? Tem coisas boas, não tô criticando isso, é só para você ir com calma, né? Pé no freio. Outro ancapzinho aqui, ó. O Bitcoin não se importa, vai continuar produzindo mais blocos, tudo bem. A tendência da volatilidade é cair e comprar a volatilidade de um ativo que possui 17 anos com um ativo que possui milênios diz muito sobre o QI do indivíduo. Sigo comprando e dando risada desses QI de ameba que acreditam na B3, FGC, governos e que seu dinheiro realmente está no banco. Esse é o clássico ANCAP, né? O Bitcoiner que caiu na narrativa de que seu dinheiro no banco não é seu, né? Tem o Bitcoin que é seu único dinheiro, você vai ter alguma coisa, né? A maioria das críticas do Bitcoin vem dois seres, os que repetem jargões e os que não entendem nada sobre a moeda laranja. Eu entendo sobre a moeda laranja, trabalhei com isso, e quem repete jargões são os Bitcoiners. Eles repetem as mesmas frases porque eu já vi, já entrei em comunidades e é a mesma coisa de sempre. Impressão de moeda, eles acham que entendeu teoria monetária, tudo é ANCAP, liberalismo, coisa do tipo. E as mesmas frases, mesmos jargões, e esse aqui que ele falou não é muito diferente. Eles odeiam B3, FGC. Aí eu falei, Bitcoin perdeu feio para B3, cuidado com essas narrativas que te vendem. Os grandes investidores dão risada dessa tese de só comprar Bitcoin. É verdade. Quem a gente deve ver que são os grandes investidores é quem mais ganha dinheiro, né? Talvez seja uma variável interessante de se analisar, né? Vamos ver quem mais ganhou dinheiro. Os grandes investidores dão risada dessa de só comprar Bitcoin e nada mais. Eles ganham dinheiro com tudo. E é isso que você deve fazer, ganhar dinheiro com todas as formas. E é verdade, o Bitcoin perdeu feio no ano passado para a B3. Na verdade, a B3 ganhou até da Bolsa Americana. Aí você vai me dizer o quê? Ah, não, veja bem, você vai começar a fazer distorções estatísticas, distorções temporais. O Bitcoin, ele falha em momentos de crise, ele cai em momentos de crise. Então, reserva de valor ele não é. Ele tem muita volatilidade, então você tem que tomar cuidado. Ele não é usado no dia a dia, não é considerado moeda, e até seria ruim se ele fosse moeda. Então, nessa ótica, ele é horrível, não faz nenhum sentido. Agora, se você usa ele para especular, para ganhar dinheiro, aí ele é muito bom, porque em momentos de crise ele cai, então você compra na baixa. E vai valorizando, as pessoas vão ficando eufóricas, aí você vende e embolsa lucro. No fim, você vai embolsar lucro em moeda fiduciária, né? No fim, todo mundo vai correr para o dólar, vai correr para as moedas fiduciárias, são as moedas que a gente utiliza, né? Do que adianta ter Bitcoin e ninguém utilizar o Bitcoin? Aí ele se torna inútil. Claro é que as pessoas utilizam e tudo mais. Aí ele falou alguma coisa, eu falei que eu ganhei dinheiro com o Bitcoin, com a B13 e várias formas, né? O que importa é dinheiro no bolso. Aí falou, grande dinheiro é feito com paciência e longo prazo, não através de giro de capital. Continua mexendo no patrimônio por ganhos de shitcoin e vai ser épico. O pessoal não sabe usar gráfico, não sabe analisar a economia, não sabe analisar nada. O pessoal acha que você ter reais e investir de forma tradicional você está perdendo dinheiro. Mas na prática não. Se você é uma pessoa que sabe surfar ciclos diferentes, você vai ganhar muito mais dinheiro do que só comprando Bitcoin, que aliás, só comprar Bitcoin também não é uma boa forma. Muita gente fala, só compra Bitcoin. Eu falo, veja bem, depende. Bitcoin não paga juros, né? Não paga dividendos. Então, se você é uma pessoa que quer juros, quer viver de renda, não serve. Se você está pensando no longo prazo, é realmente 5, 10 anos que você está pensando numa tese de valorização, que eu acredito que sim vai se valorizar no longo prazo, mas não é a única forma. Você também precisa de outros investimentos para garantir outras situações suas de vida. Bitcoin é apenas uma parte, então muito cuidado.
Quando eu vou montar uma carteira para um cliente, eu tenho que analisar vários fatores, tanto a vida dele, né? Se tem filhos, se não tem filhos, tudo mais, idade, quanto ganha, né? Tudo mais. Tem que ver as preferências temporais. Então, se ele tem um sonho daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não dá para colocar em Bitcoin. Tem investimentos de curto prazo que não serve e tem os de longo prazo também, que eu diria que entra mais aqui o Bitcoin. E Bitcoin só serve, ele só é bom em determinados preços. Bitcoin em 120 mil não é bom, mas em 60 mil já fica interessante, entendeu? Então, eu sou dessa ótica do Bitcoin. Aí você começa a encontrar, sim, oportunidades muito melhores. Mas essa tese dos ancapzinhos aí, esses que eles odeiam tanto o sistema, eles acham que entenderam teoria monetária, cara, tudo isso é bobagem, assim, é literalmente bobagem, não passa de uns jargões que eles viram, assim, na internet e nada demais. Outro cara aqui, inflação psicológica, o que é isso? Pressupõe que existe um preço correto para cada produto, que é uma mentira, o valor é relativo. Se o indivíduo está numa situação ruim, a inflação antecipa isso, esse fator entra no cálculo do indivíduo que recebe. Portanto, apenas uma inflação real, não existe inflação psicológica ou algo do tipo. Inflação psicológica que eu falei lá, é um termo mais simples que eu falei, quando as pessoas no passado viveram um período de inflação e acham que isso vai ter. Então, eles antecipam, às vezes, um aumento de preços, né? Para antecipar essa inflação. Por isso que eu falo psicológica, né? Mas o problema aqui, além do comentário ser um pouco estranho, né? Tem alguns erros de escrita aqui, que aquilo que eu falo, o pessoal, eles acham que entendem teoria monetária a fundo, mas assim, não entenderam às vezes o português básico, né? É assim, um problema isso mesmo. Mas a inflação real aumenta a base monetária, né? Eles amam a base monetária, amam, adoram a oferta monetária. Não sei porque eles têm tanto apreço a isso. Se você pegar, por exemplo, a base monetária lá dos Estados Unidos, depois de 2008, aumentou. Quando teve o QE, né? Aquela nova ferramenta de liquidez. Só que a inflação não aumentou junto com a base monetária. Então, eu te dou um exemplo prático, real, que essa tese não funciona. Porque, na verdade, tem outras coisas por trás. Eu só estou dando uma antitese disso, né? Porque é bem fácil, né? Mas outra, em contrapartida, na pandemia, houve aumento da impressão de dinheiro e houve sim inflação. Então, entenda que essa inflação, ou melhor, vamos dizer, perda do poder de compra, né, que é causada pelo aumento da oferta monetária, depende, né? Não necessariamente um aumento lá do 2002, 2000 vai causar inflação. Às vezes pode causar, vai demorar anos, às vezes não pode causar. Então isso depende de vários fatores, tem outros. Eu estou olhando para uma ótica, tem outras óticas. E não necessariamente, às vezes o aumento da oferta monetária serviu para ajudar outras pessoas. Como tem um artigo que eu li lá, que em 2008, né, se o governo não tivesse feito essa ferramenta do QE, várias famílias, várias milhões de pessoas iam passar por necessidades básicas, iam passar por fome, iam perder seus empregos. Entende como já é mais difícil? É claro que na internet defender ideias bonitas é muito fácil, mas na prática, quando você está fazendo políticas públicas, é muito mais complexo, que suas decisões vão afetar a vida de milhões de pessoas. Então não é tão simples assim. Então não entendo que o pessoal vive numa lógica própria, né, naquela loucura, naquela utopia, né, uma utopia tão grande que é nada prática, né, e fica preso, né, no computador e não parte para o mundo real, né. Então, quer mudar o mundo, né, vai trabalhar, vai fazer as coisas reais, né. E depois vocês vêm ter opiniões políticas ou econômicas tão fortes assim, você é tão contra algo, então primeiro resolva a sua vida e depois vai ajudar os outros, né? Mas se não, né, só estude, né? Procure estudar, procure entender, né? Veja artigos, veja gráficos, não fique só repetindo jargões criados na internet, né? Esses são os ancapzinhos que, cara, é muito fácil. Eu já vi tantos assim, um estereótipo clássico assim. Eles só vão na internet, vê alguns vídeos lá do Ideias Radicais e depois ficam repetindo. Veja mal, eu gosto das ideias radicais, eu só uso isso porque é um meme que eu vi, eu achei engraçado, entende? Então gosto de zoar, né? Outro comentário, não tenho 15 anos, nem foto de anime no Insta. Entretanto, a escola austríaca é a melhor escola de economia. Eu zoei o pessoal da escola austríaca porque eu falei que tinha um meme que eu achei engraçado, que era um Enzo de 15 anos. Mas, mano, pela foto aqui parece que é um Enzo, assim. Mas eu achei engraçado aqui, só achei engraçado esse comentário. Aqui, ó, outro comentário, mas agora de um cara que tá desabafando, né, sobre esses grupos, né. É sério, são dois grupos insuportáveis na internet, mas o ANCAP sendo mais intolerante. Porque eu falei dos comunistas, né, fiz um vídeo criticando eles, e agora eu tô fazendo desse, né.
Perdi umas 3 amizades, web na verdade, né? Eu falei que o ANCAP sempre é um web ANCAP, né? Porque eles não aceitam crítica. O ANCAP faz ótimas críticas ao Estado, mas as soluções são tenebrosas, onde tudo vai dar certo no mundo imaginário dele. Isso é verdade. É tudo utopia e tudo coisa do tipo, né? Fora a moral deles são doentios, né? E depois você vai falar aqui, né, nesse comentário o que eles defendem e tudo mais. Então, cara, é loucura mesmo. Leia os livros e vai para a vida prática, aquilo que eu falei. Para de ficar preso na sua própria lógica insana, porque você tem razão na sua própria lógica, e saia disso. Vai procurar outras coisas, bons livros, né? E tudo mais, né? Porque o ANCAP também é muito isso. Ah, eu vou estudar só os austríacos, não vou estudar as outras escolas, porque as outras escolas estão manipuladas, o mainstream é tudo manipulado, tudo começa a ficar supersticioso. Sempre que eu vejo alguém começando a vir com ideias supersticiosas, eu já dou um passo atrás, né? Que a pessoa não quer estudar, é basicamente um resumo porque a pessoa não quer estudar, não quer aprender. Porque ela fala que tudo é supersticioso. Tem o pessoal, por exemplo, da ciência, não vou estudar porque ciência é supersticiosa e as ferramentas estão erradas. Tem o pessoal da economia que só vai estudar uma escola porque as outras estão erradas. Tem um pessoal falando que você não vai aprender na faculdade porque eles não querem que você saiba. Essa frase que eu acho mais engraçada. Eles não querem que você saiba nessa teoria. É só você que sabe essa teoria e você descobriu o mundo, mas eles não querem. Eles quem, né? Que teoria, né? Que é o pessoal, você não vai aprender Hayek, você não vai aprender a escola austríaca nas aulas de economia, eles não querem que você saiba. Mesma coisa o grupo oposto. Ah, você não vai aprender sobre MMT, porque eles não querem que você saiba. O pensamento econômico é dominado pelo mainstream, pela ortodoxia, pelos burgueses. Aí quando você começa a ver esses papos, eu já começo a dar um pé atrás e falar, vamos com calma, vamos com calma. Muito supersticioso, você acha que o mundo gira em torno da sua ideia e pouco importa a sua ideia, pouco importa a sua opinião. Essa é a verdade, né? Vai estudar os bons livros, os bons artigos e depois venha comentar mesmo se tá tudo supersticioso assim, tá bom? Mas esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixe seu like, veja esses outros vídeos aqui e até a próxima.